Isso é intolerável. Podem se chamar como quiserem, para mim tanto faz. Vocês sabem que não sou de nenhum lado. O que me incomoda é que alguém, por preguiça, por falta de regularidade, por erros perfeitamente corrigíveis dentro de campo, prejudica o Madrid. E ontem, em um momento muito específico, o time precisava do compromisso deles na defesa e eles não tiveram, porque esperavam um rebote para sair correndo, porque não sabem defender, seja lá pelo motivo que for. Vão dizer, são atacantes, não precisam defender. Desculpa. Em outro momento, depois do que aconteceu aos 85 com a expulsão totalmente injusta de Camavinga. Isso aos 88, sabendo que teríamos mais 5 minutos terríveis. O que o árbitro acrescentasse, você, o que tem que fazer ali no coletivo, isso também depende do treinador. Não sei o que eles tiveram tempo de dizer, ou se o capitão conseguiu passar essa mensagem do treinador para esses caras em campo. Porque Arbeloa já tinha dito em coletivas de imprensa, você tem que dar 200%, e eu disse aos meus jogadores para darem 200%, porque senão, nem na Liga, nem na Champions, vamos conseguir nada. E esses jogos nós vamos perder porque somos muito bons, mas aqui tem que dar tudo de si. A mensagem foi dada, seus jogadores não dão atenção. Não sei o que Arbeloa diria agora se perguntássemos sobre essa situação específica. Não acredito que ele repetiria o que já disse antes, como meus atacantes precisam atacar bem. Em outros momentos, sim, mas neste era necessário defender. O que não pode acontecer é que eles estivessem ali, e no final, dos dois que estão pedindo a bola, que estão na entrada da área, nenhum deles faz o gol. Quem faz o gol é Luiz Dias, que faz a tabela com Musiala. Estava claro que com a saída do Camavinga pelo cartão vermelho injusto, eles iam tentar chutar da entrada da área em situações onde o Camavinga sairia para bloquear. Quando expulsam um jogador, o importante é que todos consigam suprir o trabalho desse jogador. E quem não entende isso, duvido muito que o Arbeloa não tenha dito isso. E duvido muito que o capitão não tenha dito isso a eles. Se nenhum dos dois falou, aí está muito ruim mesmo. Se você não entende isso, não sabe jogar futebol. Pode até ser muito bom, mas não sabe jogar futebol. Não entende nada. E estamos em um ponto de inflexão agora, muito importante como clube, para saber para onde vamos e o que está acontecendo aqui. Tem que contratar um novo treinador ou manter o Arbeloa. Pelo que vimos, também não seria uma opção tão ruim assim, para falar a verdade. Para vocês verem que houve uma grande injustiça com Xavi Alonso, mas não tenho implicância com o Arbeloa. Aliás, ele fez coisas interessantes dentro do Real Madrid, mas é que mais trabalho esse homem não pode fazer pelo pouco tempo que teve. Foi o que ele disse na coletiva de imprensa. Queria que meu time tivesse minha marca, mas não tive tempo. Ele disse com outras palavras, mas foi isso que ele disse, não foi? Portanto, ponto de virada, absolutamente. Neste verão, é preciso contratar pessoas. As coisas precisam mudar ali e, principalmente, do ponto de vista do clube, da filosofia, de saber para onde estamos indo. E que seja transmitida a mensagem de que aqui quem manda é o treinador, e se houver algum ato de indisciplina com o técnico, esse jogador vai para a rua, seja quem for. Aqui todos têm que remar absolutamente juntos. Não pode acontecer nos próximos anos o que aconteceu neste, porque senão vamos continuar na mesma. Vinícius e Mbappé vão seguir marcando gols, pois são excelentes. O lance de se entenderem entre eles de vez em quando. Eles vão continuar dominando as capas dos jornais e as imagens e tal. Sim, 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 ali com o escudo do Real Madrid. Mas os gols deles e suas coisas, suas assistências e seus gols bonitos, mas coletivamente está claro que o final do caminho não é bom porque já faz 2 anos que estamos com essa mesma situação. Se não mudar seu jeito de agir, terá os mesmos resultados. Isso não pode acontecer. Isso, insisto, é não entender de futebol. A imagem em movimento, espera um momentinho, é esta. Reparem, hein? Reparem no que um faz e no que o outro faz. É que de verdade, bom, aqui ele já tinha feito a tabela, né? Com Musiala, Luiz Dias.
Vinícius e Mbappé não se mexem, não entendem nada. Vinícius, olha o Leymer aqui. Não pense que ele vai bloquear um cara que dali o Luiz Dias poderia ter visto perfeitamente. Luiz Dias, vamos ver se isso aqui se mexe. Caramba, vamos lá. Dias, aqui é verdade que ele não tinha linha de passe só para o Musiala, mas o movimento do Musiala, a tabela com o Luiz Dias. Se o Luiz Dias não pode chutar porque está bloqueado, ele tem a opção de... Esse era o Kimmich, né? A opção do Kimmich e a opção do Leymer. Vinícius não entende nada. Entende muito de atacar, embora este ano menos. E o Mbappé também não. E agora vamos com esses exemplos. Mas se você não vê que esse cara é um perigo em potencial, ou se o seu treinador não te explica isso, sabendo que você tem um homem a menos, que acabaram de expulsar um, você não entende nada. Agora eu vou falar do Mbappé. O mesmo com o Mbappé, porra. A mesma coisa com o Mbappé. Um deveria estar com o Kimmich, o outro deveria estar com o Leymer. Porque quando o Luiz Dias chuta, reparem aqui, se tivesse havido um rebote ou algo assim, o Leymer teria ficado com a bola. Talvez até sozinho. Você não bloqueia o cara que vai pela direita, que é uma opção aqui na entrada da área, ou até uma opção de rebote. E o Mbappé nem aparece mais aqui. Bom, depois disso, as imagens, como boas estrelinhas que são, é que realmente é impressionante. O Mbappé diz que não. O Mbappé diz que não. Diz que não e culpa alguém aqui. Espera um pouco, vou abaixar o volume. Diz que não e pergunta, vai, em quem? Em quem? Acho que foi decisão do árbitro expulsar um dos nossos. Já faz 3 minutos, agora é seguir em frente. E você tem que tentar fazer o que dissemos antes, né? Compensar com o resto dos seus companheiros a falta de um jogador. Vinícius começa a aplaudir. Algum torcedor do Barcelona disse que para defender o Madrid tem que ser bobo, né? Os de Nárnia. Logicamente, ele está aplaudindo a decisão do árbitro de expulsar o Camavinga. Eles estão na mesma. Não entendem nada. Não entendem o que o time precisava. O que quero dizer com isso? São jogadores eminentemente individualistas. Desculpa, mas é assim. São muito bons. Vinícius nos deu 2 Champions. Sim, mas havia outra coisa em campo. Tinha 2 caras cuja inteligência somada era quase futebolística, principalmente de 300, que eram Kroos e Modric. Era outra coisa. É que quando o Vinícius mais brilhou, aliás, ele tinha Benzema ao lado. É que o elenco já mudou. E esses caras pensam primeiro em si mesmos e depois em si mesmos também. Os dois, hein? Os dois. É inadmissível, desculpa, vou perder inscrito do mesmo jeito, não me importo. Vendo isso, digo, ontem, se tivessem feito um trabalho um pouco melhor no ataque, vamos falar disso. E ajudam o coletivo em momentos em que o Madrid está passando por maus bocados. Eles ganham a eliminatória. Outros erraram, né? A única coisa que me incomodou foi a parte deles. Ok, de acordo. Mas, cara, vocês são... É claro, vocês são estrelas, né? Pois é, tanto para o bem quanto para o mal. São as estrelas do Madrid, cara. É que, tipo, eu vi essa imagem dessa jogada, essa do Vini. Não, muito bem, Vini aqui, chegando na linha de fundo e cruzando... Não, desculpa, Mbappé. Mbappé. Lembro de outras do Vini que ele faz bem, afinal, é o trabalho dele. Mbappé avança, chega à linha de fundo e olha só, hein? Afirmamos que há 2 erros claros aqui. A furada do Vinícius. Que a bola foi um pouquinho atrás dele. Olha, a bola foi um pouquinho atrás aqui, hein? Foi um pouquinho atrás. E é difícil, se não for sua perna boa e a bola vai um pouco atrás, tudo bem, entendo um pouco mais esse erro por esta perspectiva do que pela outra. Mas a bola não ia para Vinícius. A bola ia para Bellingham. Mesmo assim, não tem. Lembram quando o Ancelotti tentou trazer um inglês para organizar o ataque, mas não deixaram por falta de permissão de trabalho? Vimos como ele atacava em Madrid ano passado. Mbappé cai pela esquerda e ocupa o espaço do Vinícius, assim como Bellingham. Ou seja, aqui é uma bagunça. E aqui, ou eles não se falam ou não se entendem. E sim, em Madrid ele também fez gols. Sim, sim, sim. Mas claro, você tinha o Bayern pela frente.
Ultimamente, nem contra o Girona, nem contra o Osasuna, nem contra o Mallorca você consegue ganhar deles. Não é questão de contra outros sim, contra o Bayern não, é que nem contra os outros. Então, é que atacam muito mal, com pouquíssima inteligência, ocupando espaços onde atrapalham uns aos outros, etc. Sei lá, cara, sério mesmo. Eu ia mostrar mais alguma coisa aqui, mas não, era... Ah, bom, sim, outra, e acho que já é a última. Esta. Mbappé inicia um contra-ataque. Aos 18 minutos do primeiro tempo, o Bayern já havia empatado. Começa um contra-ataque. Ele sai muito bem daqui. Observem o passe que ele tem para o Vinícius. Para ganhar metros com um passe. Para passar para outro corredor veloz. Então ele decide, Mbappé aqui decide não passar, voltar a cortar, porque já era muito difícil passar ali, porque o Upamecano, eu acho que já estava indo para a zona do Vinícius e um passe ali era um risco de ser interceptado, né? E então ele desacelera a jogada e pronto, enfim. Acho que a bola, reparem onde termina. Desculpa, não consigo. No Valverde, aliás, Valverde, claro, são muitos detalhes. Valverde aqui no meio por quê? Porque ele não podia ficar na direita. Camavinga não serviu no início e ele tem uma indisciplina posicional tremenda que faz com que Arbeloa, que tem muita gente criticando o Arbeloa por colocar o Camavinga no final do jogo, e eu digo não critiquem o Arbeloa por isso. É que não tinha mais ninguém, poxa. Camavinga tem que jogar. Entendo que Arbeloa quis colocá-lo no fim, como Ancelotti fazia ao achar que Camavinga era muito bom. No primeiro ano em que ganhamos a 14ª, porque ele achava que com o passar do tempo, o Camavinga ia evoluir, do ponto de vista posicional. Sabia que ele era muito jovem e sabia que, como opção para mudar o jogo, era muito bom, pois o Arbeloa chegou à mesma conclusão. Esse cara é um desastre posicionalmente, mas no final dos jogos ele vai dar muito fôlego para o time, vai ganhar duelos e tal. Camavinga entrou, ganhou alguns duelos, bloqueou perigos do Vale, mas depois, junto com o árbitro, acabou estragando tudo, né? Mas claro, como você não confia no Camavinga, porque o elenco está mal montado, porque acharam que não precisava de um volante, e tem o Tchouaméni, que levou um amarelo injusto no Bernabéu, aliás, tudo aqui se mistura com a arbitragem. Também chega um jogo em que não tem o Tchouaméni e não tem substituto, e o substituto que tem, você não confia nele. Tem que sacrificar um Valverde, que jogando pela direita te daria muito mais, e ontem não pôde, porque teve que ser ele o volante. Tudo está muito mal feito desde cima. Portanto, ontem fomos roubados, sim, pelo segundo cartão inacreditável, né? Camavinga, mas é que toda essa cadeia, toda essa sucessão de coisas, o final era esse, e talvez se o Bayern não fosse eliminado, o PSG não seria eliminado nas semifinais, porque está tudo mal feito. Começando pelo exemplo dessa situação em que o time precisava que seus dois homens da frente, ou pelo menos um, colaborasse na defesa, e os dois estavam lá sem fazer nada, cara, sem ajudar na defesa. Parados ali como se, parece que estou perto, né? Não. Você não sabe como funciona o futebol. Você é um ótimo jogador. Quem fazia aquela diferença? Acho que era o Johan Cruyff. Desculpem por mencionar o Johan Cruyff, mas acho que era ele quem dizia isso. Uma coisa é jogar bem futebol e outra coisa é ser um bom jogador. Obrigado. E aqui os dois são muito bons, mas não sabem jogar futebol coletivamente. É assim. Perdem bolas absurdas. Em muitos casos não sabem posicioná-los, não sabem o que querem, não sabem o que o time precisa defensivamente quando é necessário. E depois tem o papelão do técnico que tem que falar bem deles. Mas Arbeloa sabe tudo isso melhor do que você, do que eu e do que todos nós. Ele sabe perfeitamente. Mas claro, ele tem que lidar com uma diretoria que quer ver os dois ali, que quer ver que você como treinador não os deixe de lado. Porque ele sabe, e Arbeloa sabe disso perfeitamente, mesmo sendo um homem do clube. Ele viu isso acontecer com Xavi Alonso. Sabe que se houver algum tipo de problema entre você como treinador e alguma estrela, o clube vai ficar do lado da estrela. Tudo feito errado.
Desculpa, não consigo evitar. Sou muito pessimista se as coisas não mudarem neste verão, se não começarem a mudar desde agora. Sou pessimista. Dando como exemplo, ou seja, também não estou aqui com um papo muito filosófico de estrutura de clube e tal. Não. Trazendo exemplos concretos do jogo de ontem, de 34 jogadas e situações de uma partida muito boa do Madrid, aliás, melhor do que esperávamos até, mas com esses detalhes que te matam. E levando isso para o geral, para o que acontece no clube. Enfim, bom, obrigado por estarem aí, nos vemos no próximo, deem like nesse vídeo se vocês gostaram, por favor, e é isso, nos vemos depois. Tchau!